Segundo livro dos Reis, capítulo de número 7, e nós vamos ler só apenas uma parte de um versículo, para nós ganharmos tempo também, porque essa passagem aqui, ela é muito grande. E nós vamos ler o capítulo 7 do livro de 2 Reis, e vamos ler o 3 e o 4, somente 3 e 4, para nós ganharmos tempo nessa noite, que diz assim: E 4 homens leprosos estavam à entrada da porta, os quais disseram uns aos outros: Para que estaremos nós aqui até morrermos? Se dissermos, entremos na cidade, há fome na cidade, e morreremos aí. E se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos nós, pois, e agora demos conosco no arraial dos Círios. Se nos deixar viver, viveremos, e se nos matar, tão somente morreremos. Eu estava olhando para esta palavra nessa tarde aqui, uma palavra muito profunda, muito extensa, mas eu quero focar só 2 coisas aqui nessa noite. Quero compartilhar, depois quero contar um testemunho em rápidas palavras, e daí quero orar por todos vocês aqui nessa noite. Quando nós observamos o contexto dessa palavra, nós observamos que existia uma cidade. Você conhece a Bíblia, sabe muito bem do que eu vou dizer. Existia uma cidade, e essa cidade, o nome da cidade era Samaria. E a Bíblia diz que a cidade de Samaria, ela foi totalmente cercada. Foi feito um cerco em volta da cidade, pelo um grande exército, o exército da Síria, um grande exército fortemente armado, entrincheirado, esperando um momento para atacar o povo que ali estava. E a Bíblia vai dizer também que tinha 4 homens leprosos, o qual só conhecemos a sua identidade dizendo que eram leprosos. Não sabemos o nome deles, não sabemos nem o endereço. Mas o que nós entendemos, que eram homens que estavam totalmente à mercê. Não tinham direito de estar no convívio social. Não tinham direito de estar no meio dos seus familiares. E por essa razão, eles foram colocados pelo lado de fora da cidade de Samaria. A cidade de Samaria se agravou-se tanto, porque ninguém podia entrar na cidade, e ninguém poderia sair da cidade. E a situação cada vez foi ficando mais caótica, principalmente em alguns quesitos, principalmente a área da fome. Faltou alimentação, faltou todas as coisas necessárias naquela cidade. E a cidade ficou complicada a ponto que desejavam se alimentar-se de carne humana, porque não tinha mais alimentação. A ponto de se alimentar de esterco de pássaros, a ponto de comer cabeça de jumento. E a coisa cada vez estava ficando mais complicada. Não tinha mais saída, não tinha mais solução. Mas a Bíblia vai dizer, o qual já mencionei, que tinha 4 homens leprosos que estavam desprezados, que estavam fora da cidade, estavam na entrada da cidade, pelo lado de fora dos muros. Eles estavam à mercê do sol durante o dia, estavam à mercê do frio tremendo durante a noite, e eles seriam os primeiros alvos. Eles estavam à mercê do adversário, que se porventura resolvesse atacar. E a situação era caótica. E se nós fôssemos nessa noite entrar nesse detalhe, nós vamos observar que o mundo qual nós estamos vivendo não é diferente de algumas situações em tempos passados na Bíblia Sagrada. O mundo está vivendo em situação caótica e difícil. Mas nós louvamos a Deus que tem um povo que no meio da situação caótica e difícil
quando não se encontra mais nenhuma saída, existe um povo que ainda acredita no sobrenatural de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia fala que esses homens estavam ali. E aqui eu quero me detalhar alguns minutinhos somente aqui, nesse diálogo, ao qual tiveram esses homens. Mas a Bíblia diz que nesse diálogo, que eu vou detalhar daqui a pouco, a Bíblia diz que eles conversam entre eles, eles tomam uma decisão, eles agora resolvem enfrentar o grande exército furioso que estava extremamente armado em direção a eles. E quando eles vão lá, quando eles tomam a iniciativa, eles vão em direção aonde está acampado este exército. A Bíblia vai dizer que tiveram surpresas maravilhosas. E você pode perguntar, pastor, qual foram as surpresas que eles tiveram? Surpresa de número 1, chegaram lá, encontraram a tenda vazia, não tinha mais ninguém, porque agora o exército poderoso que estava contra o povo que estava em Samaria, já tinha deixado para trás as suas tendas. Segunda surpresa, encontraram alimento, encontraram roupa, encontraram prata, encontraram ouro, encontraram os animais que ali ficaram amarrados, mas os soldados furiosos, juntamente com o seu capitão, não estavam mais, porque já tinham fugido, já tinham saído da presença ali do povo que estava em Samaria. E a Bíblia diz que eles foram na tenda, encontraram algumas coisas ali. Estou resumindo. Eles encontraram prata, ouro, roupas, e foram para outra tenda. E a Bíblia diz que quando eles chegaram naquela outra tenda, veio no seu coração dizendo: nós não fazemos bem, hoje é dia de boas novas e nós nos calemos. E a Bíblia diz que eles voltaram novamente e avisaram a cidade de Samaria, o qual estava caoticamente sofrendo. Mas o que eu quero parar aqui, amados, é justamente no diálogo. Duas coisas que eu vejo aqui. Eles param, eles fazem um diálogo para ver o que iam fazer da sua vida. Eles conversam entre eles. A Bíblia diz que eram 4 homens. Parece que nessa noite eu começo a imaginar e ver esses 4 homens doentes, com problema, sem esperança, sem expectativa de vida alguma. Sabiam eles que o final deles somente era a morte. Mas eles chegam numa conversa e dizem assim: vamos fazer uma coisa, vamos conversar um negócio aqui. Se nós voltarmos lá na cidade, em primeiro lugar nós não teremos oportunidade, porque não fazemos mais parte, não podemos estar no meio deles. Se nós voltar lá para a cidade, a fome opera grandemente e nós vamos morrer também de fome. Esse pensamento não deu certo. Agora tem o segundo pensamento: e se nós ficarmos aqui, também de nada vai adiantar. Nós não podemos ficar na situação que nós estamos vivendo, porque se nós ficarmos aqui, nós vamos morrer. Então agora que vem a terceira opção. Qual que é a terceira opção? Nós vamos tomar uma atitude, nós vamos se levantar, nós vamos enfrentar o medo, nós vamos desafiar a morte, e se nos deixar viver, viveremos, mas se nos matar, então morreremos. E a Bíblia diz que eles tomam essa decisão, e eles se levantam, e eles vão em direção ao adversário que está furioso contra eles. E eu quero abrir um parênteses aqui nessa noite e dizer: irmão, quando você se levanta, quando você tem uma atitude de fé, quando você confia no Deus que você serve, fique tranquilo que algo extraordinário, que algo sobrenatural vai acontecer na sua vida. Agora pare para pensar um pouquinho, amados. Qual seria a história desses homens? Primeiro, se eles ficassem na mesma situação que eles estavam, se eles cruzassem os braços e dissessem assim: ó, chegou o final mesmo, eu acho que chegou o fim da estrada, para mim não tem jeito, acabou-se por aqui, não tem mais solução para o meu problema, eu acho que eu não vou fazer nada.
Qual seria a história? Seria uma história de miséria, uma história de desgraça, que não tentaram, que não se levantaram, que não tomaram uma atitude. Mas como se levantaram, como tomaram uma atitude de fé, a sua história foi completamente diferente. Aleluia. E é isso que eu quero dizer para você nessa noite, querido. Se você tomar uma atitude nessa noite, o inimigo é grande, a dificuldade é grande, o problema é grande, você não sabe o que vai fazer. Oh, Espírito Santo de Deus. Mas se você se colocar na brecha, dizer, eu vou me levantar, aconteça o que acontecer, o meu inimigo está ali, mas eu vou me levantar, porque eu creio que Deus é maior que o meu problema. Deus vai honrar a tua fé. Sabe o que significa isso que eu entendo? É você fazendo a tua parte, irmão. Nós devemos fazer a nossa parte. Deus abriu o mar vermelho, sim ou não? Abriu. Mas qual foi a parte do homem? Estender a vara. Lázaro estava morto há 4 dias. Era impossível aos olhos humanos alguém ressuscitar depois de 4 dias. Jesus fez o milagre, mas o homem fez a sua parte. Qual foi a parte que o homem fez? Tirou a pedra. Jesus disse, tirai a pedra. E tiraram a pedra e Jesus gritou, Lázaro, vem para fora. E eu parece que vejo Lázaro saltando da sepultura e vindo para fora, para a glória do nome de Jesus. Você precisa fazer a tua parte. Atitude você tem que fazer. Se levantar em ação é você tem que fazer. E quando você faz a tua parte, Deus ele faz a parte dele também. Aleluia. Diga comigo assim, eu faço a minha parte. Mas agora vem a parte mais linda. Bem forte, agora vem a parte mais linda. Agora vem a parte mais linda. Qual é a parte, pastor? É a parte que Deus se levanta em teu favor. É a parte que Deus se levantou em favor daqueles 4 homens desprezados, humilhados, sem expectativa de vida, sem esperança. A Deus se levanta. Eita, glória a Deus. E eu parece que vejo ali o exército furioso, na boca da noite, pensando que iam destruir aquela cidade. Mas se enganaram. O inimigo se engana, amados. Quando você levanta com atitude, com ousadia, com fé e com coragem, o inimigo se engana, porque Deus é maior que os teus problemas. Aí eu parece que vejo aqueles 4 homens, né? Não sei como é que eles caminharam, mas estava muito fraco. Aí quando eles se levantaram, irmão, Deus também se levantou-se lá no trono. É isso que Deus está fazendo por nós hoje. Deus está se levantando lá no trono. Está dizendo para nós assim, você tomou atitude, você tem fé. Agora eu vou fazer a minha parte. Deus faz a parte do milagre. O que Deus fez? Estava o exército ali. Mas Deus trabalhou na audição daquele exército que estava em frente. Fez com que aquele exército furioso ouvisse como se fosse um barulho de um grande exército que ia contra eles. Foi Deus que fez isso. E a Bíblia diz que o povo, ele correu, o melhor soldado, correram. Não era, amados, um exército poderoso, alugado, emprestado, estando junto, mas era apenas 4 homens leprosos que estavam indo em direção à sua vitória. Eu quero dizer nesta noite, meu amado, que você está aqui nesse culto, e eu tenho certeza que Deus entrará com providência na tua vida, mediante a tua atitude. Você faz a tua parte, e Deus faz a parte dele.